e nós gostamos muito de estar com você nessa noite. Nós queremos ministrar o seu coração através da canção, queremos cantar agora, através da palavra que será ministrada ao seu coração. E essa canção fala um pouco a respeito do nosso tema, né? O nosso tema geral é a respeito de provérbios, sobre saber viver, sobre ter sabedoria para viver. E essa canção fala um pouco a respeito disso, das fases, dos ciclos, das estações da vida, da tristeza que às vezes nos abate, que nos toca, mas sabemos que Cristo é a luz do mundo, sabemos que nele, né, podemos atravessar por todas as estações da vida em segurança, porque a cruz de Cristo, ela encobre os nossos erros, encobre aquilo que nós somos, e quando Deus olha para nós, Ele vê a Cristo. Que você seja ministrado por essa canção, e que Deus possa ministrar a sua vida através dessa letra, através dessa melodia. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri, mesmo quebrantado pela vida que escolhi. Da janela eu vi cada estação fugir. Como as árvores eu permaneço no mesmo lugar. No outono, no inverno eu espero primavera chegar. Da estrada eu quis retornar de onde parti. Da distância avistei a alegria e a esperança. Das migalhas que desperdiçamos faremos jantar. Eu voltarei atrás pra tentar me avisar que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te falar quem você é, que a palavra te desfaça, que te afogue em sua graça. Só a cruz esconderá quem você não é.
Olá, sejam muito bem-vindos essa noite aqui nesse lugar. Nós estamos muito felizes de poder chegar até a sua casa, chegar ao seu coração com essa linda canção que ministra e fala ao nosso coração também. Hoje nós estamos começando uma série de encontros ao vivo que faremos aqui na nossa comunidade para chegar à sua casa diante do nosso projeto de fazermos uma campanha de jejum de 21 dias de oração, de busca da presença de Deus e de consagração. Esse aqui será o nosso espaço que vai nos acompanhar nesses próximos 21 dias. Ele está especialmente decorado para puxar essa ideia de algo que está mais fortalecido, algo mais baseado no passado, na experiência, na história, que é o tema da nossa série de conversas que teremos durante a nossa proposta de jejum e de oração, que é sobreviver e saber viver. Aprender com a experiência no livro dos Provérbios. Lembrando que sabedoria não é envelhecer. Lembrando que sabedoria não é ficar mais velho. A sabedoria, sobretudo, é amadurecer. Porque nós podemos encontrar pessoas que envelheceram, mas que infelizmente não alcançaram a sabedoria. Porque a sabedoria é um processo de aprendizagem durante a vida que provoca o amadurecimento do nosso coração. E é isso que nós vamos estudar e vamos conversar durante os nossos encontros nesses próximos 21 dias, começando a partir de hoje. Mas atenção, fique ligado, porque você não pode chegar atrasado na nossa live. Nós começamos com uma canção, fazemos a meditação no nosso devocional, teremos o nosso tempo de oração e isso não ultrapassará o tempo de 30 minutos. Então, se você chegar atrasado, você vai perder. Então, todos os dias, programe seu calendário, programe seu despertador, porque é o tempo que nós passaremos juntos aqui para falar da palavra de Deus. E o tema é esse que vai aparecer aí na sua tela. Olha que tema bonito que vai aparecer aí. Sobreviver e saber viver. Você vê as folhas aí, a ideia do ciclo, a ideia do processo, a ideia das estações. É exatamente isso que nós podemos aprender até mesmo com as árvores. Elas sobrevivem às estações mais adversas. Elas conseguem florir na primavera e conseguem suportar a dureza e a dificuldade do inverno. É isso que nós precisamos aprender com as estações da nossa vida. Aprendemos a produzir frutos, nos preparar para a produção de frutos, mesmo nas estações mais frias, mais difíceis que venhamos experimentar durante a nossa vida. Então, você deve estar se perguntando, pastor, como é que eu faço para participar desse jejum? Eu acessei a live, estou agora online, mas eu quero maiores informações, porque eu nunca jejuei, eu nunca fiz nenhuma campanha dessa. Os demais membros da nossa comunidade que já participaram sabem o que nós estamos falando. Então, a nossa palavra para você inicial é uma orientação sobre o jejum, e depois nós faremos rapidamente o nosso devocional de hoje à noite, baseado no livro de Provérbios, tá bom? Então vamos lá, vou passar algumas instruções para você, como participar do nosso jejum. Primeira coisa, vai aparecer na sua tela: faça ou consagre um voto a Deus com responsabilidade. O que eu quero dizer com isso é que a palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo de número 5, que é melhor você não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Então, se você vai participar da nossa campanha de jejum e de oração, faça isso com responsabilidade. Não é um movimento, não é simplesmente um programa, é uma atitude do coração de consagrar a nossa vida a Deus, a nossa igreja, a nossa vida pessoal, o nosso trabalho, a nossa família, aquilo que você quiser colocar diante do altar de Deus, mas faça um voto sério de que nesses 21 dias você estará jejuando, você estará se aproximando do altar de Deus com essa intenção de separar algo da sua vida que é extremamente necessário para dizer que você precisa de Deus. Então, o jejum é uma coisa séria, e nós estaremos fazendo um voto essa noite, consagrando a nossa caminhada de jejum e oração nesses próximos 21 dias, com seriedade, com responsabilidade, e fazendo esse compromisso de participarmos todos os dias de um tempo especial de oração a Deus. Agora, se você não sabe o que é o jejum e como fazê-lo, vem aí a segunda dica que vai aparecer para você. O jejum é você abster de algo que você tem necessidade. Então, abstenha de algo que você tenha necessidade. Pastor, o que pode ser? Hoje nós estávamos no momento do almoço, eu estava falando sobre o jejum e perguntei para as crianças: e aí, o que vocês vão fazer? E a minha filha, brincando, lógico, ela disse assim: eu acho que eu quero fazer um jejum de não participar das aulas online da escola. Não é esse tipo de jejum. O jejum é algo que lhe faz falta, algo que você tem necessidade. Pode ser o café da manhã, pode ser só o cafezinho preto. Você que não consegue viver sem o café preto, durante o dia, pode jejuar do café.
Você pode fazer jejum, por exemplo, de carne vermelha. Você pode fazer um jejum durante 21 dias de comer apenas salada. Você pode fazer o jejum de tirar o doce. Você sabe do que eu estou falando, você que é membro da igreja. Esse é o meu jejum, é a minha consagração especial a Deus, é tirar o doce. Então, você vai colocar aquilo que você acha. Você pode fazer do café da manhã, você pode fazer de café da manhã e do almoço, você pode fazer apenas da janta, tirar algo que para você faz falta. Não adianta tirar algo que não faça falta, porque não tem aquela entrega, aquele sacrifício. Não se trata de penitência, queridos. Nós não estamos fazendo uma penitência para alcançar algo de Deus. Nós estamos fazendo uma consagração, tirando algo importante para dizer que Deus é mais importante do que isso. De que isso nós podemos viver sem, mas Deus nós não podemos sustentar a nossa vida sem Ele. Entendeu? Não é penitência, não é uma vitimização, não é um sacrilégio, é um sacrifício pessoal dizendo: Deus, eu preciso mais do Senhor do que o meu café, mais do Senhor do que a minha carne ou a minha proteína, mais do Senhor do que a minha refeição. É isso que você vai fazer. Então pense, porque ao final desse encontro essa noite, nós vamos orar consagrando o nosso jejum. Então já vai pensando o que você vai tirar durante 21 dias da sua vida. Pastor, pode ser uma atividade que eu gosto muito? Pode. Por exemplo, eu quero ficar 21 dias sem ver o meu Facebook. Quero ficar 21 dias sem mídias sociais. Tudo bem, também é um jejum, se isso lhe faz falta e se isso realmente é algo que o seu coração pede, aquela necessidade que você tem diariamente, tá bom? Então é isso, abstenha-se de algo que lhe faz falta durante esses 21 dias. A próxima orientação que eu dou para você é a terceira que vai aparecer aí: reserve um momento diário para o devocional. O que nós queremos dizer com isso é que aproveite as nossas lives, às 8 da noite, diga para os seus filhos, para o marido, para a esposa, reserve esse momento e diga: esse momento eu quero me consagrar, eu quero ouvir a palavra, eu quero orar, eu quero me alimentar mais de Deus durante esses 21 dias. Essas lives que nós estamos fazendo é para favorecer o momento juntos de oração, tá bom? Ah, pastor, mas eu não posso às 8 horas da noite, não é um momento ideal para mim, que estou preparando as coisas em casa. Então reserve outro dia, pode ser meio-dia, pode ser às 3 da tarde, não precisa ser com a nossa live, pode ser um momento seu com Deus, com um devocional que nós lhe enviaremos, que estará disponível em nossas redes sociais. Você separa um momento para ler, orar, buscar a Deus pelos pedidos de oração que faremos a você e também pela sua própria vida pessoal, tá bom? Importante, reserve um momento diário para buscar a Deus em jejum e oração. A quarta dica que nós damos a respeito do jejum é: participe diariamente dos nossos encontros ao vivo. Aproveite esse momento que estamos oportunizando para você ter acesso ao devocional que faremos ao vivo. E depois, o quinto elemento que vai aparecer aí na sua tela é: baixe o modelo devocional em nossas mídias sociais. Tudo que nós falarmos aqui, queridos, estará disponível amanhã nas nossas mídias sociais, Instagram e Facebook, tá bom? Você pode acessar. Pastor, eu não tenho essas redes sociais. Tem o WhatsApp da igreja, é só você solicitar e nós enviaremos a você os nossos PDFs com o devocional do que foi falado hoje. Uma pequena meditação que estará disponível a você e ao seu coração para você ler e estudar. Ficou claro? Está aí os 5 elementos. Olhe, depois você pode assistir novamente essa live, que ficará gravada no nosso YouTube. E aí você pode registrar para você se preparar. Então, enquanto eu vou agora meditar na palavra de hoje, em Provérbios, eu quero que você pense: o que você vai retirar durante 21 dias para se consagrar a Deus? Qual será o momento que você dedicará a Deus para orar, para ler a palavra e para meditar no devocional diário? Pense sobre isso, enquanto nós vamos, nesse momento, ler a palavra de Deus. E o tema de hoje, que eu gostaria de ler com você, está em Provérbios, capítulo de número 1. Provérbios, capítulo de número 1, o versículo de número 20 a 22. Aliás, antes de aparecer aí na sua tela esse texto, você vai se preparando para ler comigo aí, eu queria só lembrar você o que é o livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios é um dos livros que mais me encantam nas Escrituras, porque ele fala muito da humanidade, ele fala muito dos problemas diários da vida. Se tem um livro que consegue absorver a rotina da vida humana, que consegue absorver os problemas, a dialética da nossa rotina, é o livro dos Provérbios. Lá ele fala sobre a questão do dinheiro,
Lá ele fala sobre o problema relacionado ao poder. Lá ele fala sobre a arrogância. Lá fala sobre a tristeza. Lá fala sobre a alegria. Lá fala sobre adultério, sobre o sexo. O livro dos Provérbios consegue capturar tudo que envolve a vida humana. E vale a pena você aproveitar esses 21 dias para diariamente ler um capítulo do livro dos Provérbios. Olha que desafio legal para você e para sua família, ler um capítulo do livro dos Provérbios para você poder absorver maiores riquezas e maiores tesouros que estão ocultos aos nossos olhos, mas que serão revelados pelo Espírito Santo nessa caminhada de 21 dias que começamos a partir de hoje. Está preparado aí então? Provérbios capítulo 1, versículo 20, diz assim: a sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Olha só, um texto curto, mas que tem tantos ensinamentos. Um texto curto, mas que apresenta tantos personagens aqui. E o personagem principal, como não poderia deixar de ser, é a sabedoria. Como queremos sabedoria para viver os dias que vivemos, como queremos sobreviver aos dias maus e queremos saber como a vida anda e como a vida se relaciona, nós precisamos atentar para esse versículo que aparece 4 personagens. O essencial, o principal é a sabedoria, que começa dizendo aqui: a sabedoria clama nas esquinas, ela grita nas ruas. O que isso significa? A sabedoria é democrática, ela está em todo lugar, queridos. A sabedoria não está reservada a um grupo pequeno e selecionado de pessoas que se sentam nas cátedras ou que estão nas universidades. A sabedoria não está restrita e limitada a pessoas que têm as suas clãs ou seus cabelos brancos. A sabedoria não está restrita àquelas pessoas que têm um grande conteúdo acadêmico ou um grande coeficiente de inteligência. A sabedoria, ela é democrática. Ela está nas ruas, ela está nas esquinas, ela se encontra no cotidiano, ela se encontra na vida, ela se encontra no nosso dia a dia, na nossa rotina. Ela é democrática e todos nós podemos acessá-la. Do mais rico ao mais pobre, do homem à mulher, do mais jovem ao mais velho, todos podemos ter acesso à sabedoria, porque ela está aí. Ela está à disposição, ela está aí para ser adquirida, para ser alcançada. Ela não é recebida por osmose, ela não vem de repente, ela não vem com o acontecer dos anos, ela não vem com o nosso envelhecimento. A sabedoria vem com a nossa aplicação em conhecê-la e descobri-la. Mas antes de desenvolver melhor o que é a sabedoria, eu preciso apresentar para você os 3 personagens opostos à sabedoria, e que estão exatamente aí nesse texto que nós acabamos de ler. Olha que coisa interessante. O primeiro personagem que aparece é o inexperiente, que eu vou chamar aqui essa noite de ingênuo. Vai aparecer na sua tela qual é a característica do ingênuo. Qual é? O ingênuo é aquele que não sabe e não sabe que pode saber. Vai ser interessante você depois da manhã receber esse PDF e o resumo do que nós falamos hoje, porque fica um pouco difícil compreender, porque há um trocadilho de palavras aqui. Eu vou repetir: o ingênuo é aquele que não sabe e não sabe que pode saber. É a pessoa totalmente ignorante. Ela não é ignorante porque ela quer ser ignorante. Ela é ignorante porque lhe falta o entendimento, lhe falta a capacidade de acessar a sabedoria. Ela não sabe e não sabe que pode saber. E pessoas assim, elas são acomodadas. Pessoas assim, elas são facilmente manipuladas, porque elas sempre dependem da opinião dos outros. Como ela acha e ela se considera incapaz de saber, como ela se considera incapaz de encontrar autonomia na sua vida, como ela se considera incapaz de ter acesso ao entendimento maior e mais elevado, ela simplesmente se posiciona numa condição de que eu preciso da opinião dos outros, eu preciso da influência dos outros, e pessoas assim são facilmente manipuladas. Eu pergunto para você, seria você o inexperiente? Seria você o ingênuo diante da vida, que precisa se promover na opinião dos outros, que precisa se sustentar nas palavras das pessoas, que se permite ser manipulado pela massa, que não tem opinião própria, que não tem o entendimento e não busca o saber?
Seria você aquela pessoa acomodada que diz: olha, eu não tenho como entender isso, eu não tenho como crescer nisso, eu não tenho como amadurecer, e cruza os braços para permanecer nas trevas da ignorância? O ingênuo não sabe, e não sabe que pode saber, que a sabedoria está aí para ser alcançada, para você ter uma opinião mais forte, para você ter uma crença mais sábia, porque crer também é pensar, queridos. Crer não é ser manipulado pela estrutura religiosa, crer não é ser manipulado por poucos pensamentos de poucas pessoas privilegiadas que assumem os palanques, os púlpitos ou as cátedras humanas. Queridos, nós precisamos desenvolver um sistema de pensamento que saia da inexperiência, que saia da ingenuidade e que alcance o conhecimento em Deus. E nós vamos descobrir o que é isso nesses próximos 21 dias. O segundo personagem que eu gostaria de destacar para você é o zombador. E olha aí na sua tela: o zombador é aquele que não sabe e não quer saber. Bom, o ingênuo é aquele que não sabe e não sabe que pode saber, mas o zombador é aquele que não sabe e não quer saber. O zombador é aquele que acha que vive a sua verdade pessoal e zomba e blasfema de todas as verdades dos outros. O zombador, ele vive na sua vida uma vida de ironia, de sarcasmo com as verdades dos outros. O zombador, ele não percebe que está nas trevas e tira sarro de quem está na luz. Você não tem pessoas assim? Pessoas que estão nas trevas, estão com o casamento arrebentado, com a vida destruída, estão vivendo um sistema de crenças que cada vez os joga mais para o inferno pessoal. Porque inferno não é apenas na vida por vir, mas o inferno também que nos atinge agora, na vida que temos hoje. Pessoas que estão em meio ao inferno e zombam da fé, da crença e da verdade daqueles que estão na luz. O zombador não sabe, ele não tem entendimento, e zomba dos que sabem, e zomba dos que vivem na luz. Ele mesmo está em trevas e não quer saber do estado que ele está, e ainda consegue viver em blasfêmia e ironia com os que estão. Agora eu pergunto: você sofre com os zombadores? Mas eu vou ampliar a pergunta agora: seria você um zombador? Seria você uma pessoa que zomba e blasfema da intensidade da fé dos outros, do coração quebrantado de outros, da humildade, da generosidade de outros? Seria você aquele que ironiza, que faz sarcasmo nos domingos à tarde, no almoço de família, de pessoas que têm uma fé verdadeira, uma genuidade, uma generosidade às vezes infantil? Seria você um zombador? Boa pergunta, não é? Esse é o personagem contrário à sabedoria. Além do ingênuo, também temos o zombador. Mas o terceiro personagem contrário à sabedoria aparece nesse texto, é o tolo. E o tolo é aquele que acha que sabe tudo e não coloca em prática o que sabe. O pior tipo de pessoa é aquele que acha que sabe tudo e não coloca em prática o que sabe. O texto apresenta esse aqui, o tolo, dizendo que ele tem acesso, ele conhece, ele consegue discernir a mão direita da esquerda, ele consegue ver o que é trevas, o que é luz, ele consegue saber o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, mas ele continua optando pelo errado, ele continua optando pelo mal, ele continua optando pela miséria. Ele sabe o que é vida, mas continua decidindo pela morte. Esse é o tolo. Por isso que Deus disse ao povo de Israel: eu proponho para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham a vida. Porque o sábio consegue discernir o bem e escolher o bem, mas o tolo discerne o bem e escolhe o mal. Não estaríamos nós nesses dias escolhendo o mal, queridos? Sabemos que faz mal falar da vida alheia e continuamos fazendo isso. Sabemos que faz mal nutrir ressentimento e continuamos zombando das nossas relações interpessoais. Sabemos as dores que causam quando blasfemamos as pessoas e continuamos fazendo isso, a ingratidão, o sofrimento que ela traz e continuamos nutrindo a ingratidão na nossa alma. Seríamos nós os tolos, que sabemos o que é mal e ainda assim optamos por ele? Bom, estamos aí diante de um bom questionamento. Os três personagens em oposição à sabedoria é o ingênuo, o zombador e o tolo. Qual desses três nós nos aproximaríamos mais? Seria o tolo, que acha que sabe tudo e ainda não pratica o que sabe, ainda continua escolhendo o pior, ao invés de escolher o melhor?
O ingênuo que cruza os braços e diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu estou por aí, a coisa acontece, as pessoas me levam para onde querem. Seríamos nós os zombadores, que estamos em trevas e zombamos de quem está na luz? Bom, se não queremos ser nenhum desses, vem aí o quarto elemento. E aí eu quero que você pegue esse trocadilho agora, preste atenção que é difícil, tá bom? Eu vou ler aqui com você. É aquele, o sábio, é aquele que sabe que não sabe. Vou repetir, é aquele que sabe que não sabe tudo, mas está sempre procurando saber mais e pratica o que já sabe. O sábio é aquele que sabe humildemente que não sabe tudo, mas ele está sempre procurando saber mais, entender mais, abrir seu coração a novos entendimentos, pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus sabedoria. E além disso, além de estar aberto a saber mais, ele pratica o que já sabe. Ele é capaz de discernir a mão esquerda da direita e escolher pela direita. Ele é capaz de escolher o bem, de discernir o bem do mal e escolher pelo bem. Ele é capaz de discernir a luz das trevas e escolher pela luz. Esse é o sábio, essa é a sabedoria. Saber que não se sabe de tudo e que quer saber mais praticar o que já sabe. Esse texto é maravilhoso, queridos. Esse texto nos coloca em confronto a práticas e atitudes da nossa vida, que nós não vamos ter tempo para ampliar, porque se trata de apenas um insight, uma pincelada, um devocional, para que a gente saia daqui com boas perguntas a fazer ao nosso coração e ótimas reflexões para o nosso dia. Então que Deus possa ministrar a sua vida e falar ao seu coração. Lembrando que a sabedoria é democrática. Jesus disse, aliás, Tiago disse, usando até as próprias palavras de Jesus: se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus sabedoria para o casamento, para as finanças, para a educação de filhos, para os relacionamentos, para lidar com parentes difíceis, para lidar com a relação da vida e da morte, para lidar com problemas pessoais, para lidar com o seu distúrbio de ansiedade. Peça sabedoria a Deus, que a todos Ele dá livremente. Ele dá sabedoria, sabedoria democrática. Está nas ruas, está nas praças, está dizendo: eu estou aqui, vocês podem me acessar. E quando nós acessamos essa sabedoria, nos tornamos sábios. E sábio não é aquele que tem uma ideia, mas sábio é aquele que tem uma mudança de vida através da ideia que lhe vem à mente. Como é isso, pastor? Amanhã, às 20 horas, nós vamos falar sobre a metanoia, a mudança de vida que a sabedoria traz em nossas vidas. Que Deus possa ministrar o seu coração. E eu vou deixar a última tela para você pensar. E nós vamos orar juntos depois disso. Quem você gostaria de ser? Ou qual desses personagens você escolheria para enfrentar as adversidades e ter sabedoria para saber viver em dias difíceis como vivemos hoje? Olha aí na sua tela, eles estão exatamente diante dos seus olhos. O ingênuo, o zombador, o tolo ou o sábio? Qual deles você escolheria para enfrentar os dias difíceis que vivemos hoje? Vamos orar, queridos? Vamos consagrar o nosso jejum? E depois dessa oração nós vamos ouvir mais uma parte dessa linda canção. E eu espero você amanhã, às 20 horas, no mesmo lugar, para que a gente possa meditar sobre a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus e o meu Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e apresentar ao Senhor o nosso jejum. Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor e consagrar os nossos 21 dias. Esse homem, essa mulher, esse jovem, essa adolescente que ora comigo nesse momento, até essa criança que já está consagrando algo ao Senhor, Pai, que está dizendo: durante esses 21 dias eu não farei isso, para dizer que eu preciso da Tua presença, eu preciso da Sua sabedoria, eu preciso saber viver, eu preciso entender o que o Senhor quer de mim nessa história. Senhor, enquanto jejuarmos esses 21 dias, se revele a nós, se revele através da Sua palavra, se revele através da Sua vontade. Senhor, que esse compromisso não passe amanhã, não passe a semana que vem, mas que esse compromisso se cumpra durante esses 21 dias, um tempo de oração, um tempo de intercessão, um tempo de aprendizado, um tempo de aprender mais da Sua palavra e mais da Sua presença. Senhor, nós nos consagramos, nós nos entregamos a Ti e começamos agora, Pai, agora, nesse exato momento. Eu consagro o meu jejum, que farei nesses próximos 21 dias. Eu vou me abster disso, Pai, durante esses 21 dias, para dizer que eu preciso mais do Senhor do que isso que me faz bem e isso que me traz prazer. E essa pessoa que ora comigo também agora consagra. Nós, ó Deus, alguns de joelhos na sua casa, estão consagrando, dizendo: Senhor, venha sobre mim,
Toma agora o sacrifício que eu faço diante dos seus olhos e recebe como aroma suave e muda a minha vida, transforma a minha vida e me faça um homem, uma mulher, uma pessoa mais sábia, mais sábio na sua presença, para sair dessa pandemia e passar por esse jejum com o coração aprendendo e amadurecendo e tornando não apenas mais experiente, mas mais sábio com a sua palavra. Senhor, nós oramos e consagramos o nosso jejum diante da sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, às 20 horas nós estaremos aqui novamente. É preciso saber viver e é preciso sobreviver, e isso nós faremos com a palavra de Deus. Da distância avistei a alegria e a esperança das migalhas que desperdiçamos, faremos jantar. Eu voltaria atrás pra tentar me avisar que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te falar quem você é, que a palavra te desfaça e te afogue em sua graça. Só a cruz esconderá quem você não é. Eu olhei a tristeza nos olhos